Morre o Rei Pelé aos 82 anos. Tricampeão mundial com a seleção brasileira, estava internado. Havia um mês para tratamento de um câncer no cólon e faleceu nesta quinta-feira, aos 82 anos. Se inscreve no canal, deixe o like. O futebol perdeu seu rei. Nesta quinta-feira, morreu Pelé, o maior jogador da história, aos 82 anos. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos. O atleta do século estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Na tarde desta quinta, o hospital anunciou a morte do rei. O hospital israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15 horas e 27 minutos, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O hospital israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido rei do futebol. O perfil oficial de Pelé no Instagram confirmou a morte com a seguinte mensagem: a inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas, o amor. A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor, para sempre. Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido a repetidas sessões de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Em 21 de dezembro, o corpo clínico do hospital divulgou um boletim médico dizendo que Pelé apresentou uma progressão da doença oncológica e que necessitava de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Por isso, o ex-jogador não teve autorização para passar o Natal em casa, como queria a família. Kelly e Edinho Nascimento, filhos do rei, publicaram fotos nos últimos dias com o pai no quarto em que ele estava internado. Outros filhos e netos também estiveram no local para a passagem do Natal. Kelly também postou nesta quinta, logo após a divulgação da morte do pai: tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz, postou a filha. Família de Pelé pedirá aos Santos que aposente a camisa 10 apesar do quadro complicado. Pelé passou alguns dias estável e com uma leve melhora. Nos últimos dias, porém, a saúde do rei voltou a piorar. Em virtude da idade avançada e do tratamento, as aparições públicas do rei do futebol se tornaram cada vez menos frequentes nos últimos anos. Em redes sociais, ele manifestava otimismo com a recuperação. Adeus de Pelé. Morte do camisa 10 deixa apenas 5 campeões mundiais vivos de 1958. Pelé recebeu diversas homenagens durante a Copa do Mundo de 2022, disputada enquanto ele estava internado na capital paulista. Jogadores como Neymar, Richarlison e Mbappé desejaram melhoras ao gênio em meio ao torneio. Torcedores também exibiram faixas nos estádios. Pelé teve 7 filhos e estava casado desde 2016 com Márcia Alki.
Do primeiro casamento, com Rosemary Shoube, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. O ex-jogador também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, de seu relacionamento com a psicóloga Síria Lemos. Além desses, Pelé teve duas filhas fora do casamento, Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela justiça e morreu em 2006, e Flávia. O maior jogador de futebol de todos os tempos estreou na seleção em 1957, numa partida da Copa Roca contra a Argentina, quando também fez seu primeiro gol com a camisa amarelinha. Pela equipe brasileira, com apenas 17 anos, venceu a Copa do Mundo na Suécia, em 1958. 4 anos depois, se machucaria na segunda rodada do Mundial do Chile, também vencido pelo Brasil. Após ser caçado em campo com duras faltas na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, ele comandou o lendário time brasileiro ao tricampeonato mundial em 1970, no México. É o único jogador a vencer 3 Copas pelo Santos. Pelé é dono de marcas impressionantes, venceu 10 vezes o Campeonato Paulista, torneio do qual foi o artilheiro por 9 temporadas seguidas. Ainda foi bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 1962 e 1963. Foi também com a camisa branca do Peixe que marcou seu 1000º gol, contra o Vasco, no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969. Segundo números do Santos, Pelé marcou pelo clube 1091 gols em 1116 jogos. Com a camisa canarinho, Pelé disputou 113 jogos e marcou 95 gols, de acordo com números da CBF. Nas contas da FIFA, que considera apenas jogos entre seleções, são 77 gols em 91 partidas. Em toda a carreira, Pelé fez 1.282 gols em 364 partidas na contabilização feita pelo Santos. Nas redes sociais, o rei dizia ter feito um a mais, 1.283. Vida e obra. O garoto Edson ainda não tinha completado 10 anos quando viu o pai, Dondinho, chorando ao lado do rádio. A seleção brasileira havia acabado de ser batida pelo Uruguai na dolorosa derrota do Maracanã, na final da Copa de 1950, enterrando o sonho de toda a nação de ser campeã do mundo. Aquelas lágrimas levaram Dico, como era chamado na casa dos Arantes do Nascimento, em Bauru, a uma promessa: ganhariam um mundial para o pai se ele parasse de chorar. Dico pouco depois se transformaria em Pelé e cumpriria aquele juramento, venceria não só uma, mas 3 Copas. Com sobras, ainda se tornaria o maior jogador de futebol de todos os tempos, ícone máximo de um esporte que, para muitos, é religião. Virou rei, conquistou o mundo, e hoje seus súditos choram a sua morte, aos 82 anos. Levará consigo marcas que talvez nunca sejam superadas. É o único tricampeão do mundo, a primeira taça vencida ainda como adolescente, aos 17 anos, na Suécia, contou 281 gols, 95 deles pela seleção, numa carreira de 21 anos que começou no Santos, em 1956. E terminou no Cosmos, de Nova York, em 1977. Sem as chuteiras, antes peço que se inscreva no canal, deixe o like. Tornou-se um astro internacional, foi astro de cinema, gravou discos e emprestou sua imagem para vender uma infinidade de produtos, o maior garoto propaganda tupiniquim. Teve uma vida atribulada,
com polêmicas que vez ou outra o fizeram de vidraça. Ganhou fama de pé frio, com seus palpites de pontaria que não poderia ser comparada, nem de longe, a de seus chutes. Nos últimos anos, a casca dura de herói imbatível foi afinando com os seguidos problemas de saúde que mostravam a todos que Pelé era um ser humano, pois acredite. Em 2012, passou por uma cirurgia para corrigir um desgaste no quadril que lhe tirou parte do fêmur, afetado pelas imparáveis arrancadas nos anos de gramado. Em 2014, outro susto, foi internado para uma cirurgia de retirada de cálculos renais. 2 semanas depois, voltou ao hospital para tratar uma infecção urinária. 1 ano depois, passou por uma cirurgia na coluna. Em 2019, voltou a sofrer com problemas urinários e foi internado primeiro em Paris, depois em São Paulo. Os primeiros toques na bola, voltei para casa, era quase meio-dia, sentei para almoçar. Falei para Celeste, não é que a vizinhança tem razão. O menino tem jeito para a coisa. Ela continuou disfarçando. Eu insisti, se continuar assim, acho que o Pelé vai longe. Aí ela se virou depressa, que Pelé? Eu emendei, quero dizer, o Dico. Imaginem que lá no campo todos chamam o Dico de Pelé. A Celeste não se aguentou, vê se não troca o apelido do menino. Foi assim que Dondinho contou sobre a primeira vez que viu o filho jogar, no Bauru Atlético Clube. Baque, em relato publicado pela Folha de S. Paulo em 20 de novembro de 1969, dia seguinte ao do histórico gol de pênalti sobre o Vasco, no Maracanã, o milésimo de Pelé exímio cabeceador, Dondinho rodou pelo interior do país atrás de uma bola. Em Três Corações. MG. Serviu ao exército e fez seus gols pelo Atlético da cidade. Ali conheceu Maria Celeste e o casal teve seus 3 filhos, Edson, Jair e Maria Lúcia. Em 1940, mesmo ano em que Pelé nasceu, chamou a atenção do Atlético MG, foi a Belo Horizonte e fez uma única partida, sofreu uma grave lesão contra o São Cristóvão, do Rio, que enterrou sua chance numa equipe grande. Foi para Bauru na metade daquela década para atuar pelo Baquinho, como era chamada a equipe do interior paulista. Foi bem, venceu o torneio do interior de 1946. Mas Dondinho não imaginava a contribuição que daria ao futebol ao permitir que o filho treinasse pelo quadro juvenil do clube. Alídico virou Pelé, uma confusão com o nome que o garoto gostava de usar ao fazer defesas. Sim, ele atuava no gol, uma homenagem a Bilé, goleiro do Vasco de São Lourenço, MG, onde o pai jogou. Antes de chegar ao Baque, a alcunha irritava o menino, tanto quanto a dona Celeste, mas pegou no começo dos anos 1950, o ex-jogador Valdemar de Brito foi contratado pelo clube bauruense para cumprir papel de observador técnico. Impressionado com Pelé, com só 15 anos, convenceu a família a deixá-lo partir para Santos, onde aquele menino ergueria seu reino. Durante a viagem, os olhos de meu filho brilhavam. Ele não parecia nada triste com a separação. Olhava tudo pela janela, acho que logo se esqueceu das lágrimas da mãe. Eu estava só acompanhando os riscos do destino. Finalmente, chegou o dia, Pelé foi para a estação, não vender pastéis, como antes, mas com uma maleta escreveu Dondinho a chegada a Santos. Pelé desembarcou no litoral paulista em 8 de agosto de 1956. Estrearia com a camisa alvinegra quase um mês depois,
no dia da independência do país, num amistoso contra o Corinthians de Santo André, entrou em campo no segundo tempo, no lugar do artilheiro Del Vecchio, e marcou o sexto gol santista. A partir dali, nem o clube nem Pelé seriam os mesmos. O jogador participou de seu primeiro campeonato paulista em 1957, quando foi artilheiro, condição que repetiria nas 8 temporadas seguintes. Com Pelé, o Santos, que até então havia vencido o estadual apenas 3 vezes, 1935, 1955 e 1956, somou outras 10 taças à sua coleção. De coadjuvante regional, o clube seria lançado ao posto de protagonista mundial com seu novo astro pela equipe da Vila Belmiro. Pelé anotaria 1091 gols e seria o principal nome de uma constelação de craques como Gilmar, Zito, Pepe, Dorval, Mengalvio, Clodoaldo e Coutinho, entre tantos. Com eles, venceu também 5 vezes a Taça Brasil, entre 1961 e 1965, a Taça Roberto Gomes Pedrosa, 1968, a Libertadores, 1962 e 1963, e o Mundial, nos mesmos anos, além de uma infinidade de troféus de menor expressão. Rei de Copas precoce, Pelé iniciou sua história na seleção ainda em 1957, campeão da Copa Roca. A convocação para a Copa do Mundo do ano seguinte, na Suécia, porém, ainda era um sonho para o menino. Mas Vicente Feula voltou a apostar no garoto de 17 anos para o torneio na Europa. Na preparação, durante um amistoso contra o Corinthians, no Pacaembu, Pelé recebeu uma entrada do zagueiro Ari Clemente e se machucou. A lesão quase o tirou do Mundial, mas sua viagem foi bancada pela comissão técnica camisa 10, escolhida de forma aleatória menos para quem acredita em destino. Pelé estrearia apenas na terceira partida, contra a União Soviética. Nas quartas de final, o jovem atacante marcaria seu primeiro gol em Copas contra o país de Gales, o da vitória por 1-0. Na semi, contra a França, Pelé passeou, fez 3-0. Colocou o Brasil na final para enfrentar o time da casa, uma goleada de 5-2. 2 gols do jovem atacante. No estádio Rasunda, em Estocolmo, Dico chorava nos ombros de Gilmar ao cumprir a promessa feita 8 anos antes ao pai. 4 anos depois, no Chile, Pelé já era uma estrela mundial. Os olhos das arquibancadas, assim como os dos adversários, já o procuravam pelo campo. Na segunda rodada, porém, o inesperado, o craque arriscou um chute de longe, sentiu uma forte dor e foi ao chão. Um estiramento tirava da Copa o principal atleta da seleção. Outro fora de série, então, chamou a responsabilidade e carregou a equipe ao bicampeonato, de pernas tortas. Garrincha preencheu o vazio deixado por Pelé com maestria. O torneio de 1966 foi decepcionante. O Brasil fez uma preparação conturbada, Pelé foi caçado pelos rivais, e o time caiu sem passar pela fase de grupos. A má impressão deixada na Inglaterra seria apagada logo na Copa seguinte, no México, com a lendária seleção de 1970. A mais celebrada equipe de todos os tempos venceu os 6 jogos e trouxe a taça Jules Rimet para o Brasil. Definitivamente, alguns dos mais lembrados lances de Pelé têm os estádios Jalisco e Azteca como cenários, inclusive os que não balançaram as redes,
como a tentativa de encobrir o goleiro Viktor, da Tchecoslováquia, com um chute do meio-campo, o incrível drible de corpo em Mazurkiewicz na semifinal contra o Uruguai, ou o cabeceio que obrigou Gordon Banks, da Inglaterra, a fazer a mais bela defesa em Copas na final contra a Itália. Pelé abriu o caminho da goleada por 4-1 com um gol no primeiro tempo, um dos 4 que ele anotou naquele Mundial. Após sua terceira conquista, o camisa 10 nunca mais disputaria uma Copa. Um ano depois, daria adeus também à camisa amarelinha em amistosos em São Paulo e no Rio. Que Deus receba nosso